Gente, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma obra de arte que eu entrei em contato recentemente e que fez a minha cabeça assim, ó. Fiquei imaginando como é que um pedacinho, um pequeno objeto pode carregar um significado tão poderoso e nos fazer repensar como a religião, como a espiritualidade, como o sagrado molda o nosso mundo. Hoje eu vou te mostrar uma das obras de arte mais impressionantes que eu já vi. E ela fala, na verdade ela não fala, ela mostra como a religião e o sagrado podem moldar a vida das pessoas de maneiras profundas e muitas vezes invisíveis. E o artista por trás dessa obra que eu quero trazer para vocês hoje é Ahmed Mater. Ele era um físico árabe, mas que trocou os laboratórios para entrar na carreira artística. Pois é, ele era um cientista antes de se tornar artista, e essa transição foi muito importante, porque ele foi trazendo da física a capacidade de traduzir o invisível em algo visualmente impactante e tangível. A obra de arte em questão se chama Magnetismo. Eu tenho certeza que ela vai te deixar um pouco magnetizado, assim como ela me deixou. Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião, e se você se interessa em saber mais como a arte pode nos ajudar a entender melhor o fenômeno religioso, já sabe, se inscreve aqui no canal do Numinário, deixa seu joinha, porque aqui o nosso objetivo é reencantar o mundo, promovendo sempre conhecimento qualificado sobre a religião. A ideia pode até parecer simples, quer dizer, simples entre aspas, né? Porque às vezes a gente entra num museu, numa galeria e fala, nossa, eu faria uma obra de arte dessas e tal, nem exigiu muito, mas exige concepção além da técnica. E o que o Ahmed fez foi pegar um cubo magnético pequenininho e colocar ele no centro de uma superfície e espalhar ao redor dele pó de ferro. Daí você já pode imaginar o que aconteceu. As partículas de pó de ferro se organizaram em linhas ali em volta, atraídas e ordenadas pelaquela força invisível do ímã, né? Pelo campo magnético gerado pelo ímã. Até aí tudo bem, nada de novo sob o sol. Mas é aí que o conceito artístico entra, alinhado a uma proposta de entender o fenômeno religioso. Porque a imagem dessa obra chamada Magnetismo te lembra outra imagem? Ela não te soa familiar, não? Pois é, a ideia do artista foi justamente criar um paralelo apenas entre essa obra de arte com o que acontece lá na Kaaba, na casa de Alá, que fica no coração da cidade sagrada de Meca, a cidade sagrada para os muçulmanos. Se você conhece o Islã, você deve saber que milhões de muçulmanos ao redor do mundo fazem o Hajj, que é a peregrinação que todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez na vida até a Kaaba, até a casa de Deus, até Meca. O Hajj, inclusive, é um dos 5 pilares do Islã. E ao chegar lá na Kaaba, os muçulmanos caminham ao redor desse espaço sagrado em círculos perfeitos, seguindo uma tradição que, ao mesmo tempo, é física, corpórea, mas também espiritual, simbólica, e que tem toda uma conotação geográfica. E foi justamente essa cena ou essa vivência que inspirou Ahmed para fazer essa obra de arte. Quando criança, o artista, ele ouvia os seus avós contarem sobre a peregrinação que eles fizeram para Meca, sobre o Hajj. E aí os avós escreviam a força quase que inexplicável que atraía eles lá até a Kaaba, como se algo de dentro deles estivesse sendo puxado para aquele lugar sagrado. E era algo muito mais profundo do que uma mera viagem, um mero sonho, uma mera incursão turística. Aqui a gente está lidando com uma experiência religiosa, em que os avós do Ahmed sentiam que seus corações, as suas mentes e até os seus corpos estavam sendo como que magneticamente atraídos para aquele lugar sagrado. E por mais que a gente esteja fazendo aqui esse paralelo, vale ressaltar que isso aqui é uma analogia. A gente não está dizendo que o sagrado ou que a religião exerce uma força naturalmente física, no sentido literal, sobre as outras pessoas. Bom, pode até exercer, mas não sei até que ponto cientificamente isso poderia ser comprovado. O que eu quero trazer aqui para a gente pensar com base nessa obra de arte é que a religião, por mais que não seja uma força naturalmente física, exerce uma força física sobre aquelas pessoas que acreditam nela.
Porque quando a gente fala que a religião exerce uma força, a gente não está falando de imã ou de gravidade, de uma força física, como eu acabei de dizer aqui para vocês. A gente está falando de algo mais, digamos que, subjetivo, mas nem por isso menos real. A religião tem o que a gente chama de status ontológico. Tá, o que isso significa? Significa que a religião não é apenas uma crença, uma fantasia, mas ela se torna algo que estrutura a maneira com a qual uma pessoa vê o mundo, com a qual uma pessoa se relaciona com este mundo e até consigo mesmo, com as outras pessoas, com o próprio corpo. Para a pessoa religiosa, a religião constitui a estrutura mesma do real. Então vale frisar que para uma pessoa religiosa, o sagrado não é uma ideia abstrata. Ele é real, ele é presente, ele é tangível, mesmo que muitas vezes não seja visível aos olhos ou sentido por quem não é religioso. E é aqui que a arte de Ahmed Mater vai brilhar. Porque quando ele usa o magnetismo, que é essa força física que a gente não vê, mas que a gente sabe que está ali e exerce um certo poder sobre as outras partículas, Ahmed criou uma metáfora visual para explicar como é que o sagrado funciona e interfere na vida das pessoas religiosas. O mais interessante é que essa obra não fala só para as pessoas religiosas, mas, sobretudo, fala também para as pessoas não religiosas, que muitas vezes não entendem quando as pessoas religiosas falam que o sagrado exerce uma força sobre elas. Essa obra aqui do Ahmed Mater permite com que qualquer pessoa veja com os próprios olhos o impacto que o sagrado pode ter no espaço, no tempo e na vida das outras pessoas religiosas. Porque para quem vive a religião, a experiência do sagrado ela é capaz de moldar o comportamento, de moldar a identidade e até mesmo moldar os seus próprios sentimentos mais profundos. Porque pensa só, você já sentiu algo que parecia te puxar como uma força física ou algo que parecia ser maior ou mais forte que você e que te conectava a algo além de si mesmo? É isso que a obra Magnetismo tenta traduzir. E para mim ela é um exemplo muito potente de como a religião e de como a arte podem dialogar, mas sobretudo ter esse tom pedagógico para a gente entender, pelo menos, como é que a religião ocupa um papel central e real para a vida de milhões de pessoas. E aí, faz sentido pra você? Se sim, se não também, conta aqui nos comentários que eu quero ler cada um deles. Ah, e se você quiser aprender mais sobre como a religião e o sagrado moldam o mundo em que a gente vive, as inscrições do meu curso Entre o Sagrado e o Profano, Como Estudar Religião, estão abertas e aqui no link da descrição do vídeo você vai encontrar uma oferta imperdível. Então dá uma olhada que eu te espero lá e até o próximo vídeo.